Graça e paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Motivo de grande alegria, satisfação estar tendo esta oportunidade de poder falar com você a mensagem da palavra de Deus. E o tema que nós estaremos desenvolvendo nesta hora é depressão e ajuda do alto, fortalecidos para vencer. E eu quero estar iniciando esta exposição afirmando que uma das verdades mais claras nas Escrituras é a certeza que neste mundo teremos aflições. E foi o Senhor Jesus que disse que no mundo nós teremos aflições. E uma dessas aflições, sem sombra de dúvidas, que tem solapado muitas pessoas atualmente e preocupado N pessoas, é a depressão. A depressão é uma aflição da alma que nos atinge como um todo. Há certas enfermidades no corpo que não atingem a nossa alma, mas a depressão atinge-nos por completo. E existe a depressão, que pode ser causada pelas circunstâncias. Coisas na vida podem nos ferir e machucar. Circunstâncias que não desejaríamos para ninguém nos fazer. Dizem, junto com o apóstolo Paulo, melhor colocado, coisas na vida podem nos ferir e machucar. Circunstâncias que não desejaríamos para ninguém nos fazem dizer, juntamente com o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5 e 6, que diz o seguinte: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Note que o apóstolo Paulo enfrentou tanto lutas externas quanto também lutas internas. Todavia, porém, em meio a estas circunstâncias, a estas lutas, ele afirma que o Senhor Deus o confortou. Não apenas de forma imediata, pela sua presença na vida do apóstolo Paulo, mas também mediada pelos companheiros do apóstolo Paulo. Por isso, meus queridos irmãos, eu estarei falando sobre a depressão, mas também sobre a ajuda do alto. O Senhor nosso Deus é poderoso para nos fortalecer, para vencermos todos os males, especialmente o mal da alma chamado depressão. Então, nós podemos notar, meus queridos irmãos, que até mesmo existem belas circunstâncias da nossa vida que podem levar pessoas à depressão. O caso é do nascimento de um bebê, o nascimento de uma criança pode promover uma depressão pós-parto. Todos nós estamos sujeitos às circunstâncias que podem nos levar a graus terríveis de depressão. Você pode até tentar fugir, mas um dia ela te pega. A depressão pode vir em graus variados, em momentos distintos em nossa vida. Mas a grande verdade é que um dia ela chega batendo na porta da nossa alma para aprisioná-la. Cabe a nós permitir que ela entre e faça morada no santuário da nossa alma. A depressão, ela também pode ser causada por circunstâncias dolorosas em nossa vida. A depressão, ela nos vem involuntariamente, como se a coisa tivesse vontade própria. Acredito que nenhum de vocês desejam ficar deprimidos. Eu não desejo. Porém, a depressão é um dos males que atinge a todos, em pequeno ou menor grau, ou ainda em maior grau. Ela chega de surpresa e muitas das vezes nos nocauteia. Tristeza e a depressão circunstancial. Existe uma diferença, alguns estudiosos fazem uma diferença entre a tristeza e a depressão circunstancial. Por isso, nós precisamos distinguir entre tristezas, que normalmente sentimos, que são comuns em nossa vida, e a depressão em si. André Salomon escreveu o seguinte em um dos seus livros, abre aspas, a tristeza é a depressão proporcional à circunstância, enquanto a depressão
é uma tristeza desproporcional à circunstância. Fecha aspas. Paulo orientou aos cristãos de Tessalônica para não se entristecerem como os demais, que não tinham esperança, ou seja, eles estavam se entristecendo de forma doentia por causa daqueles cristãos que haviam morrido. Mas Paulo elenca a mensagem da esperança da ressurreição para que os cristãos fossem reanimados. Então existe uma diferença entre aquela tristeza que é proporcional à circunstância e aquela tristeza que é desproporcional à circunstância, que pode nos levar a momentos depressivos, a momentos de depressão. E nós sabemos que enquanto estivermos neste mundo, nós não temos uma cura completa para a tristeza. Nós temos consolo, nós recebemos vitória. Então, nessa perspectiva, contrária ao que algumas pessoas nos dizem, a tristeza, irmão, não é um sinal de indolência ou pecado, nem de pensamento negativo ou mesmo de fraqueza. A tristeza faz parte da nossa vida aqui na terra. Somos falhos e pecadores, por isso nos entristecemos. Afinal, do lado de cá do paraíso, não há cura para a tristeza ou para a inevitável realidade da depressão que muitos têm enfrentado. Nenhum santo ou herói cristão está imune à tristeza e à depressão. O espaço para chorar alto ou por muito tempo continua sendo fortemente necessário, merecido e nobremente humano. Essas são limitações dos seres humanos no mundo pós-queda. Vivemos no mundo caído, vivemos no mundo cheio de tristeza e aflições e podemos sim nos entristecer. Mas saiba de uma coisa, o Senhor é poderoso para te consolar. O Senhor é poderoso para te fortalecer. Nós podemos chorar, nós podemos nos entristecer e às vezes sermos solapados pela depressão, porque somos seres humanos. Nós estamos em um mundo caído, mas saiba de uma coisa, o Deus que fortaleceu o apóstolo Paulo em meio às suas aflições e temores, angústias, em meio às suas derrotas, ele é poderoso também para nos fortalecer. Então a minha pergunta é, o que nos ensina a depressão originada das circunstâncias? Primeiro, a fé cristã na terra não é nem escapismo e nem paraíso. Sua posição de saúde, meu querido irmão, sua posição de riqueza, facilidade e certa imunidade às tribulações humanas não descrevem a tua fidelidade a Deus ou a fidelidade de Jesus a você. Se isso fosse verdade, o apóstolo Paulo e outros cristãos do passado, eles foram os mais infiéis a Deus de todos nós, pois eles passaram por grandes e variadas tribulações e por momentos de grandes tristeza. Ser crente não significa que estaremos imunes às circunstâncias de tristezas, derrotas, aflições e até mesmo de depressão. A crise assola a todos neste mundo, uns mais e outros menos. A dor, ela pega a todos. Ser crente não é entrar numa redoma de vidro chamada isenção de sofrimento. A diferença, meu querido irmão, entre um crente e um descrente não está nas circunstâncias, mas no fundamento. Nós que somos crentes em Cristo, estamos fundamentados na rocha. O descrente, lamentavelmente, está edificado numa areia movediça da confiança carnal. Nós confiamos no Senhor e lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa depressão, porque Ele tem cuidado de nós. E nós devemos também aprender outro detalhe. Não devemos equiparar bênçãos espirituais com comodidade circunstancial. O grande pregador londrino, Charles Spurgeon, que passou por terríveis
depressões, ele exortou o seu rebanho com as seguintes palavras. Escute o que o grande pregador londrino nos fala. Ele disse: estou certo de que meus irmãos estão enfrentando frequentemente tribulações. A vida inteira deles é rastejar-se para sair de um pântano de desânimo e afundar em outro. Você teve muitas perdas nos negócios, nada mais além de perdas, talvez. Você teve muitas cruzes, privações, lutos, nada prospera com você. Isso não é sinal, diz Charles Spurgeon, amado irmão, de que você não é um filho de Deus. Lembre-se que nenhuma de suas provações pode provar que você é um homem perdido. Sabe por quê? Porque a minha vida e a sua vida estão fundamentadas no Senhor. Não são as circunstâncias, dificuldades e as tribulações da vida que determinam a nossa posição em Cristo. Sua vida como cristão, meu querido irmão e minha querida irmã, não é definida pelos teus sentimentos, pelas circunstâncias ou mesmo pelo que os outros dizem, mas a tua vida é definida pelo aquilo que o Salvador fez e por aquilo que ele nos diz na sua palavra por meio do Espírito Santo. É a tua fé e obediência a Cristo que definem se você é salvo ou não. É a nossa posição em Cristo e uma vida plena no Espírito Santo e não nossas tristezas, perdas, desânimos, depressões que definem a nossa salvação. Um salvo, ele pode ficar triste. Um salvo, ele pode tropeçar. Um salvo, ele pode mergulhar no pântano da depressão. Mas ele acredita que o Senhor é poderoso para resgatá-lo, para confortá-lo, para aliviá-lo e para restaurá-lo e também para assisti-lo nesses momentos de dificuldade. O apóstolo Paulo escreveu que pelo motivo de estarmos em Cristo, irmãos, nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Isto não significa que, mesmo que você diga, eu não me sinto abençoado, Deus nos diz que em seu Filho ele nos abençoou. Às vezes, em momentos de depressão, nos sentimos excluídos, nos sentimos abandonados, nos sentimos como se não fôssemos filhos de Deus, os nossos sentimentos são negativizados, nós nos sentimos enclausurados, tudo parece escuro, mas eu quero dizer para você, apesar destes sentimentos solapados pelo sofrimento e pela depressão, você tem que ter a certeza de que Deus continua te amando, que você é um filho e filha de Deus, que você está abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Não são as circunstâncias ou os teus sentimentos que determinarão a tua posição em Deus e em Cristo, mas é o poder do Espírito Santo que opera, sim, mesmo na tua fraqueza, que vai determinar quem você é na presença de Deus. Outro ponto que nós devemos aqui elencar é que nós que não sofremos depressão circunstancial, devemos aprender o cuidado pastoral para com aqueles que a sofrem. Vou repetir, nós que não sofremos depressão circunstancial, devemos aprender o cuidado pastoral para com aqueles que sofrem esse tipo de depressão. Não é responsabilidade, queridos irmãos, exclusiva do pastor cuidar, consolar e ajudar esse tipo de pessoa. Todos nós que somos crentes em Cristo somos exortados para ajudar, orar e consolar uns aos outros. Isso está em Colossenses 3,16, 1 Tessalonicenses 5,14. Se os crentes começassem a entender a expressão uns aos outros, a igreja seria fortalecida. Os irmãos em depressão e com ansiedade, com circunstâncias que os solapam, seriam fortalecidos. Há pessoas que não sabem, irmão
Há pessoas, meus queridos irmãos, que não sabem lidar com a dor, com a perda, com a tristeza e com a depressão de outras pessoas, porque elas mesmas não experimentaram grau semelhante de dores, de tristezas, de perdas e depressão, e porque não são fortes em seus sentimentos e em sua fé. Nós precisamos nos fortalecer na fé para fortalecer outros irmãos. Nós precisamos receber o consolo de Deus em nossas tristezas e momentos depressivos para nos tornar instrumentos para consolar e abençoar outros. O apóstolo Paulo fez as seguintes observações em Romanos 14 e 1. Ora, o que é fraco na fé, acolhei-o, mas não para condenar-lhe os escrúpulos. Verso 10, mas tu, porque julgas a teu irmão que está na tristeza, que está deprimido, que está na aflição, ou tu também, porque despreza o teu outro irmão, pois todos iremos comparecer ante o tribunal de Cristo. Nós não estamos aqui para condenar o irmão que tropeçou, o irmão que está sendo solapado pelas suas emoções instáveis. Nós não estamos aqui para desprezar aquele irmão que entrou em depressão. Nós, igreja, precisamos nos unir, principalmente nesse momento de pandemia, em que tem muitos cristãos que não estão podendo ir à igreja, ou muitas pessoas que não estão podendo ir, estão sofrendo de ansiedade. Pessoas estão ansiosas. A ansiedade, segundo Jesus, é uma incredulidade disfarçada, porque não acredita na providência presente do Deus que já proveu no passado. A pessoa ansiosa, ela acaba não crendo que Deus é poderoso para sustentá-la naquele momento, apesar das circunstâncias. Por isso, ela começa a entrar em graus de depressão e desespero e outros males da alma. Mas eu quero dizer para você, lance sobre o Senhor Jesus toda a tua ansiedade, não fique nada para você, lance ela toda para Ele, porque o Senhor Jesus, Ele tem cuidado de nós. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1, irmãos, é um texto espetacular. 2 Coríntios, capítulo 1, versos do 2 ao 10. Paulo afirma que Deus permite que enfrentamos certas circunstâncias para nos usar como instrumentos de consolação para outras pessoas. Ele diz que quando Deus nos consola em nossas tristezas, tribulações, aflições, e por que não dizer também, quando Deus nos consola e nos fortalece naqueles momentos em que ficamos deprimidos, é para que Ele nos use para consolar outras pessoas com aquela consolação que o próprio Deus nos consolou. O propósito secundário da consolação de Deus em meio às nossas aflições é para nos consolar, nós, pastores e obreiros, mas o propósito maior, quando nós passamos por dificuldades, depressão e Deus nos consola, é para consolar a igreja. Em outras palavras, Deus não tem em mira você, mas a igreja, ok? Então isso, irmãos, é um golpe primeiro em nosso orgulho, bem como meio de Deus ser glorificado por nosso intermédio, apesar da nossa fraqueza. Você que é um obreiro, não tenha isso como de somenos importância, mas como grande privilégio, pois Deus te escolheu dentre outros para ser um instrumento de consolação para outros, ou seja, para a sua igreja. Digno de menção também são as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9. O apóstolo Paulo diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não desamparados ou desesperados, abatidos, mas não destruídos. Aqui eu cito novamente Charles Spurgeon. Ele diz o seguinte: quando uma pessoa passou por uma experiência similar de depressão, ela sabe que, mesmo que seja algo sem sentido para os fortes, assim não é para os fracos. E ela então adapta seus comentários de modo que anime o sofredor, onde outros só afligem com dores adicionais.
A você, meu querido irmão, que tem um coração quebrantado, Jesus conhece todas as suas aflições, pois aflições semelhantes foram a sua porção também, diz o grande pregador Charles Spurgeon. Então, irmão, não existe apenas a depressão ou depressões, porque a depressão não tem apenas um grau, você pode sofrer vários graus de depressão. Então, a depressão não é causada apenas pelas circunstâncias, ou não existe apenas depressão circunstanciais, existe também a depressão espiritual. A depressão espiritual diz respeito às deserções de Deus ou abandonos divinos, reais ou imaginários. Nestes períodos, nos sentimos abandonados por Deus. Eu escrevi um livro sobre o abandono de Deus. Na Bíblia fala de 3 tipos de abandonos: o abandono reprovatório de Deus, o abandono probatório de Deus e o abandono judicial de Deus. O abandono judicial não é experimentado pelo cristão, pelo servo de Deus, mas o abandono reprovatório pode ser experimentado quando nós pecamos e Deus reprova as nossas ações e nós nos sentimos como que abandonados por Deus e Ele nos abandona a nossa própria desobediência para que no final venhamos a nos arrepender dos nossos pecados e sejamos curados da desobediência. Mas existe também, para o cristão, o abandono probatório de Deus, aquele momento que Deus quer nos provar para que cresçamos em santidade. Então a depressão espiritual pode ser aquele momento em que nos sentimos abandonados por Deus, seja de forma real, por meio de provações ou desobediência, ou também na forma imaginária. Porque uma pessoa deprimida, ela imagina, ela pensa que todas as pessoas a abandonaram, inclusive Deus. Agora veja que o próprio Davi, meus queridos irmãos, ele passou por esse tipo de depressão. Ele escreveu no Salmo 22, verso 1 e 2, Deus meu, porque me desamparaste, porque te alongas do teu auxílio e das palavras do meu bramido. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Isto são palavras de alguém que se sente abandonado por Deus. Eu acredito que você já sentiu-se assim. Eu já senti em vários momentos da minha vida e do meu ministério, como se Deus tivesse me abandonado, como se as pessoas tivessem me abandonado. E a tendência é nos afundarmos nestes sentimentos. Davi clama, Senhor, porque me desamparaste, porque o Senhor não ouve a minha voz. Isso é característica de certo aspecto ou grau na depressão que está nos solapando, meu irmão. De acordo com o grande pregador Charles Spurgeon, que passou por momentos intensos de depressão, quando uma pessoa sabe que Deus está com ela, ela pode suportar grande depressão do espírito da sua alma. Mas se nós cremos que Deus nos abandonou em nossas misérias e dificuldades, há um tormento dentro do nosso peito que posso somente assemelhar, diz Charles Spurgeon, ao prelúdio do inferno. As pessoas podem suportar, irmão, um corpo sangrando e até mesmo um espírito ferido, mas uma alma consciente da deserção de Deus encontra-se para lá de uma concepção insuportável. Charles Spurgeon, ele afirma que existem momentos que nós podemos nos sentir como que no inferno, golpeado pelo grande abismo sobre nós. A depressão espiritual faz nos sentir que Deus nos abandonou, que Ele está distante, que seus ouvidos estão tapados ao nosso clamor e que suas mãos estão encolhidas para nos salvar. Esses afastamentos imaginários de Deus, feitos por nós mesmos, podem torturar a nossa mente, entristecer o nosso coração e esmagar a nossa alma. No entanto, irmãos, o Senhor nosso Deus levantou o seu profeta Isaías
E ele nos diz: a mão do Senhor não está encolhida. Às vezes você pensa que a mão de Deus encolheu, mas eu quero te dizer que, apesar dos teus sentimentos, do teu imaginário, de você pensar que Deus te abandonou em momento de depressão, a mão de Deus continua estendida sobre você. A mão de Deus continua sobre a tua vida para te abençoar e te restaurar. E os ouvidos dele não estão agravados, que não possam nos ouvir. Por isso eu afirmo, depois de falar da depressão circunstancial e da depressão espiritual, eu afirmo para os irmãos que Deus alivia e nos cura da depressão. Eu quero afirmar novamente, Deus não apenas nos cura, ele nos alivia. Deus não apenas nos alivia, mas ele também nos cura, meu querido irmão. Eu poderia muito bem colocar o seguinte: meios de Deus para curar a depressão. No entanto, eu entendo que às vezes Deus não nos cura totalmente da depressão, mas ele providencia alívios em meio ao vale da depressão. Ele é poderoso para nos dar tempos de refrigérios, quando trilhamos os desertos da depressão. Eu também creio que Deus pode nos curar totalmente da depressão e seus males. Ele sara a nossa alma, ele cuida das nossas feridas, ele é o bom e supremo pastor do seu povo. Mas existem pessoas que não são curadas. Eu converso com dezenas de pastores, obreiros, pregadores, irmãos e irmãs que ainda sofrem de depressão, que existem dias que parece que tudo está desabando, que eles estão encavernados, que o abismo tem vindo sobre eles como ondas encapeladas. Mas nós temos orado, temos ministrado a estes irmãos e afirmado que Deus também traz alívio. E depois desses dias, às vezes pode ser um dia, pode ser uma noite, pode ser 2 dias ou até uma semana que estes companheiros passam nesse processo depressivo, nessa queda de ânimo. Mas existem momentos que estes irmãos me ligam e dizem: pastor, hoje eu estou uma bênção, a glória de Deus está em minha vida. Então, meu querido irmão, existe momentos sim que estamos deprimidos. Há momentos na minha vida que eu fiquei deprimido, e a depressão, ela é minha vizinha também, como a vizinha todos nós, ela vem ao nosso encontro, ela bate a nossa porta, mormente na época em que estamos vivendo. Eu posso muito bem falar para você que eu poderia me enclausurar, não estar ministrando para vocês aqui às tardes, durante a semana, trazendo a palavra de Deus, mas me enclausurar em meio ao desânimo e à depressão por causa da pandemia, porque particularmente eu posso confessar para vocês, todos os meus compromissos, as minhas agendas foram canceladas, e não só minha, mas de vários pregadores amigos meus. Não tem como fazer congressos, as conferências, as igrejas em muitos estados estão fechadas, apesar de estarem abertas aqui no estado do Goiás, mas com toda aquela cautela e precaução que não pode ter aglomeração. Eu poderia muito bem entrar em desespero. A depressão vem para nós ficarmos ansiosos, deprimidos, mas eu creio no Deus Todo-Poderoso. E deixe-me dizer uma coisa: Deus, ele tem cuidado de nós, assim como tem cuidado de muitos pastores, amigos e pregadores que têm estado numa situação complicada. E, meu querido irmão, Deus vai continuar cuidando da sua igreja. A igreja já passou por muita coisa na história, é só você ler a história. Nosso Deus continua o mesmo. Um dos postulados do pentecostalismo é que Deus continua sendo o mesmo, que opera, que cura, que liberta, que providencia. O mesmo Deus que usou aves para levar alimento para Elias, ele pode fazê-lo hoje. O mesmo Deus, irmãos, que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Jordão, que fez coisas grandes, continua sendo o mesmo. O mesmo Deus que cuidou de quase 3 milhões de pessoas no deserto, alimentando, descedentando a sede. Diz a Bíblia que as suas roupas não se envelheceram. Ele cuida dos seus. Então você não tem motivo para ficar deprimido. Você não tem motivo
para desistir de viver. Você não tem motivo para desistir da sua caminhada ministerial. Tem muitos que estão tentando mudar até de vida, mudar os seus planos ministeriais. Eu quero te dizer que este ano de 2020 não é um ano perdido. A princípio eu pensava assim, que 2020 era um ano perdido, mas eu quero dizer para você que não é um ano perdido. É um ano diferente, é um ano de replanejamento, é um ano até de recuarmos, não com medo, não derrotados, mas recuarmos para relaborar a nossa vida, para reexaminar o nosso ser, a nossa família, a nossa caminhada, o nosso ministério. Às vezes ficamos muito corridos por causa das agendas, viajando todo final de semana, viaja para um lugar, viaja para o outro, não damos atenção a nós mesmos, a nossa família, aos nossos amigos e irmãos. Mas este tempo de pandemia não é um tempo para que a depressão solape a sua vida, mas é um tempo para você se fortalecer, é um tempo para a unção do Espírito vir sobre a sua vida de uma forma poderosa. O grande Charles Finney, em suas cruzadas de avivamento, quando ele sentia que não havia mais o poder do Espírito manifesto, sabe o que ele fazia? Ele cancelava todas as suas agendas. Quando ele se sentia triste e deprimido, ele cancelava todas as suas agendas e ia orar, ia jejuar. Então, meu querido obreiro, meu querido irmão, é momento de orarmos, é momento de jejuarmos, é momento de buscarmos ao Senhor até que Ele faça chover a sua bênção sobre a terra, curadora e protetora. Nós sabemos que Deus se utiliza dos males que solapam a humanidade para trazer juízo sobre a sociedade, para julgar a sociedade, pré-anunciando assim o juízo final. Mas em meio do juízo, Deus lembra da sua misericórdia. Ele não destruirá o justo com o ímpio, mas vai protegê-los, mesmo que para protegê-los os leve por meio da morte para estar com ele lá no paraíso, perto do seu trono, para que eles continuem louvando e glorificando ao Senhor. Porque muitos irmãos nossos, muitos obreiros e obreiras, pastoras, missionários, têm tombado por meio da Covid, e isso nos entristece. Mas saiba de uma coisa: assim como Deus levou Tiago e preservou Pedro, ele continua fazendo a mesma coisa. Atos capítulo 12, Deus permitiu que que Tiago fosse decapitado, mas enviou um anjo para proteger Pedro. Então eu creio nesse Deus, o Deus que permite um membro seu, um servo seu ou serva ser decapitado para chegar logo na glória, e um Deus que envia um anjo para proteger os seus filhos e levá-los para dar continuidade ao ministério. Então, meu querido, Deus, ele nos protege. Por isso, eu quero falar aqui de forma concisa algumas providências divinas para a depressão. Primeira, confie no Pai e confie no Filho. João 14:1, disse Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ó coração turbado, ó alma perturbada, espere no Senhor, receba o alívio para a sua vida. Eu sei, irmãos, que na depressão a mente fica anuviada, escura por causa das dores, o coração fica triste, a alma fica perturbada e abatida, mas não devemos perder a confiança em Deus Pai que nos ama, e em Deus Filho que nos salvou, e no Deus Espírito Santo que é o Consolador e está conosco. A confiança na paternidade de Deus, a confiança na singularidade de Jesus como único caminho, verdade e vida, a confiança no poder terapêutico do Espírito Santo, o Consolador, vai trazer calma para você, vai trazer alívio para a sua vida, vai trazer cura para o seu coração perturbado. Então, em meio à dor, em meio à depressão e ansiedade, confie no Senhor. Coloque a sua confiança no Pai e no Filho e na unção do Espírito. Outra providência de Deus para a depressão é a
paz de Cristo. Jesus disse em João 14:26, deixo-vos a paz. Veja, Jesus não está desejando a paz para você. Jesus não está te dando uma opção sobre a paz. Ele está deixando ela. Ele está colocando ela sobre você. Receba a paz de Cristo. A paz de Cristo. Olha o que ele diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o quê? O vosso coração e nem se atemorize. A paz de Cristo traz alívio para o nosso coração perturbado. O coração é o centro do ser humano nas Escrituras, é o centro das emoções, é o centro da volição, é o centro do raciocínio, ou seja, refere-se ao ser do homem por si. Então, no íntimo do seu ser, não se turbe. O Senhor tem a paz para você. É a paz de Deus que é para a paz de Deus que nós fomos chamados, irmãos. Por isso essa paz deve dominar o nosso coração. Paulo disse em Filipenses 4:7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Vocês notaram que todos esses textos aqui que eu citei, João 14:26, Colossenses 3:15, que afirma que a paz de Deus domine em vossos corações, e Filipenses 4:7, a paz de Deus guardará os vossos corações, e relaciona a paz com o nosso coração. Então Deus, ele tem paz para trazer para a sua vida nesta tarde. Deus, ele tem não é a paz humana, não é a paz do mundo, é a paz de Cristo. Não é uma simples paz psíquica, é uma paz espiritual que vai no âmago do ser humano, no seu espírito, alma e corpo, e vai trazer assim renovação. Sabe por quê, meus irmãos? Jesus é o príncipe da paz. É ele que tem paz para nos dar. E você sabe qual é uma das dádivas do Espírito Santo no reino de Deus? É a paz. Romanos 14:17. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Eu sempre digo que a paz é uma dádiva pneumática do reino de Deus. Você não está mais no reino das trevas, você não está mais no reino do pecado, você está no reino de Deus, no domínio de Deus, sob a soberania de Deus, na submissão ao Senhor Todo-Poderoso. Por isso, o Espírito Santo, esta tarde, vai lhe dar paz, a paz de Cristo. É interessante notarmos que os judeus, eles saúdam com a expressão shalom. Shalom não é simplesmente uma paz qualquer, mas é uma paz poderosa e espiritual vinda de Yahvé, Yehová, Yud-Rei, Vav-Rei, o grande Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando o sogro de Moisés disse para ele, em Êxodo 4:18, vai em paz, ele usou a expressão hebraica, Lech Shalom, que quer dizer caminha rumo à paz, caminha rumo à perfeição, caminha rumo à plenitude espiritual. Para os mortos, os judeus dizem, Lech ben Shalom, vai em paz, descanse. Mas para os vivos, os judeus dizem Lech Shalom, ou seja, caminha rumo à espiritualidade, caminha rumo à renovação, caminha rumo à prosperidade. Então, quando Jesus falou, eu acredito, para nós, para a igreja, deixe-vos a paz, ele não usou Lech Shalom, vá em paz para os mortos, não. Ele usou Lech Shalom, vá e prospere, vá e seja renovado, vá e receba a plenitude espiritual por meio do Espírito Santo. E a terceira providência de Deus, para concluirmos aqui, a terceira providência de Deus para a depressão. Eu estou falando sobre a depressão e a ajuda do alto.
fortalecidos para vencer. Eu quero dizer para você, a depressão não vai dar a última palavra na sua vida. A última palavra, ela vem do Senhor Deus, que é poderoso para te livrar e te curar e te dar alívios dessa depressão. Eu, como falei anteriormente, a depressão ela pode continuar te solapando, ela pode continuar te avizinhando, mas o Senhor vai te fortalecer para você passar por este vale e chegar na montanha da presença do Senhor, que vai trazer refrigério para a tua vida. E a terceira providência de Deus para a depressão é a graça de Deus. A graça de Deus alivia, mas nem sempre nos cura da depressão. Uma coisa é certa, irmãos, a conversão a Jesus não é o céu, e sim a sua antecipação. Deste lado do paraíso, a graça nos assegura, contudo, também nos cura definitivamente da depressão. A depressão não é um índice de declínio da graça de Deus em nossas vidas. Uma pessoa deprimida pode até ficar fraca na fé, mas não perdida para Deus. É Cristo e não a ausência de depressão que salva a pessoa. A graça de Deus nos basta, mesmo em meio à depressão. Foi o Senhor Jesus que disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E por que não dizer até mesmo na fraqueza da ansiedade, na fraqueza da depressão? Por isso, irmão, mesmo aflito, mesmo agonizante, creia que a graça de Deus vai te assistir. Creia que a graça de Deus vai te fortalecer. Por meio da sua graça, o Senhor Jesus vai ministrar o seu poder em sua vida. Mesmo sendo fracos, o Senhor vai nos sustentar nos vales e desertos da depressão. A depressão às vezes nos faz sentir que Deus está longe, que Ele não nos ama e até que Ele nos abandonou. A depressão, meus queridos irmãos, anuvia a nossa compreensão da obra de Jesus em nosso favor e por amor a nós. A depressão nos faz sentir sós, abandonados, largados. A depressão tira os nossos olhos de Cristo, nosso Salvador e Senhor, e faz com que olhemos para nós mesmos, para a nossa dor e para a nossa angústia. Mas o Senhor Jesus está dizendo-nos nesta hora: eu não te abandonei. A minha graça está com você, ela te basta para você vencer, ela é suficiente para você ser vitorioso em meio a esta depressão. Nós sabemos que mesmo em dias nublados, chuvosos, escuros, o sol ele continua brilhando. Mesmo que você não veja o sol, as nuvens estão tapando o sol, mas ele está lá em cima. Mesmo que as nuvens da depressão tape a tua visão espiritual, mas pela fé acredite, o sol do Senhor está brilhando sobre ti, a graça de Deus está te acompanhando, o Senhor não te abandonou, é a graça que vai te fortalecer em meio à depressão. E a quarta providência de Deus em meio à depressão para te fortalecer é a certeza de que Jesus está do seu lado. O Senhor Jesus, irmãos, é aquele sumo sacerdote que intercede por nós, não de forma apática ou indiferente, mas ele que em tudo sofreu como nós. Ele é misericordioso e fiel, não apenas para expiar os nossos pecados, mas para nos socorrer em momentos de depressão, como diz Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18, o salmista, ele verbalizou com confiança o Salmo 23 e verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Veja, que mesmo no vale da morte, ou vale da sombra da morte, irmãos, a depressão é uma sombra da morte sobre a vida de muitas pessoas. Tem pessoas que beiram a morte, tentam tirar a própria vida, pensam que a solução para a sua dor, ou alívio para a sua dor, é tirar a própria vida. Mas não faça isso, não cometa este pecado terrível, não
faça isso com o dom da vida que Deus te deu. O Espírito é vida, o Espírito Santo te dá vida e te vivifica. Creia que mesmo neste vale sombrio, da sombra da morte, da sombra do vale da depressão, o Senhor está contigo. Aí o salmista diz: a tua vara e o teu cajado me consolam, me encorajam, me exortam. Então a vara é para nos corrigir, para não sairmos da trilha que o Senhor tem determinado, e o cajado é para nos reconduzir para o caminho, meu irmão, no qual nós seremos refrigerados, no qual nós seremos aliviados e assistidos pela graça de Deus. E em último lugar eu afirmo que o Senhor nos cura, nos assiste, nos fortalece em meio à depressão por meio da sua palavra. Então continue confiando no Senhor, continue confiando no Pai, continue acreditando na graça assistente de Deus, continue acreditando, irmão, que Jesus está do seu lado e, por último, acredite no poder restaurador da palavra. No Salmo 19, verso 7 está escrito: a lei do Senhor, ela refrigera a alma. Olha que coisa interessante. Irmãos, os psicotrópicos, eles servem apenas para o soma, para o corpo. Eu não conheço nenhum remédio produzido pelo homem que alcance a alma, mas a palavra do Senhor, a Bíblia, ela restaura a alma. Ela restaura aquilo que está causando todos os males que o teu corpo tem sentido, porque quando você é curado da alma, o teu corpo será curado, mesmo que às vezes fique sequelas no teu corpo e você precisa de tratamento, de certas medicações, mas a palavra de Deus restaura a alma, cura a tua alma, porque não adianta o teu corpo estar, entre aspas, saudável e a tua alma ferida, mas se a tua alma estiver sarada, se a tua alma estiver restaurada, o teu corpo ficará o teu corpo ficará belo, saudável, tonificado, porque a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, a alma restaurada aformoseia o corpo, e você não precisará de psicotrópicos. Então acredite no poder da palavra de Deus, nessa palavra que eu estou ministrando na sua vida. Creia que o Senhor é poderoso para restaurar. Confie no Senhor Jesus. Tira os olhos de si mesmo, tira os olhos das circunstâncias, tira os olhos dos outros, eleve os teus olhos para o Senhor. Confie que a graça de Deus te assiste. Confie que a paz de Cristo reinará e reina no seu coração. Confie que o Senhor não vai te abandonar, porque Ele sofreu o que nós sofremos, passou por momentos de angústia, principalmente no Getsemane por nós, e Ele vai estar ao teu lado para te ajudar e para te fortalecer. E também acredite no poder restaurador da palavra. O salmista disse no Salmo 119, verso 50, isto é a minha consolação na angústia, porque a tua palavra me vivificou. Irmãos, a palavra de Deus, ela vivifica. A palavra de Deus restaura. A palavra de Deus vitamina a nossa alma. Então o que nós precisamos, meus queridos irmãos, não é mais de 10 passinhos para a vitória, é de nos apropriarmos da palavra de Deus. O que nós precisamos não é de campanhas mirabolantes para sairmos da depressão, não. O que nós precisamos é que os pregadores e os pastores voltem a pregar o evangelho, a pregar a palavra, e isto no poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele se move sobre a palavra de Deus para aplicá-la ao nosso coração, iluminar a nossa mente, purificar e trazer paz para o nosso coração e fortalecer o nosso íntimo, a nossa alma e o nosso espírito. E eu quero terminar essa minha exposição nesta hora
falando de um grande homem chamado William Cowper. Ele foi um grande compositor de grandes hinos, um crente no Senhor Jesus. Todavia, ele sempre era açoitado pela vara da depressão. Algumas vezes ele quis dar fim de sua própria vida, mas os irmãos que sempre estavam vigiando-o o impediram. Em um de seus belos hinos, ele escreveu as penetrantes palavras, e eu concluo com estas penetrantes palavras. Agora vejam, William Cowper é um exemplo de um homem de Deus, de um homem que buscou o Senhor, mas vivia em depressão e tentou por algumas vezes tirar a sua própria vida, mas ele era assistido por irmãos que não deixou que ele fizesse isso. Por isso nós precisamos estar junto dessas pessoas para impedi-las de tirar a própria vida, para impedi-las de ir para a autodestruição. Nós precisamos não apenas orar, mas estar junto com estas pessoas. William Cowper, ele teve pessoas que esteve ao seu lado e que o ajudou a vencer e a superar esses momentos de depressão. Não apenas o Senhor Jesus está conosco, mas Deus levanta pessoas para estar ao nosso lado. Paulo falou a respeito de pessoas que eram lenitivos para a sua vida, para o seu ministério, pessoas que são terapêuticos, pessoas cuja presença é terapêutica, melhor colocado, pessoas cuja presença é saradora. Às vezes essas pessoas não falam uma palavra, mas só de estarem ao nosso lado é um motivo de alívio, é um motivo de confiança de que o Senhor tem usado pessoas para estar ao nosso redor. Então não abandone aquelas pessoas que sofrem constantes ataques de depressão. Fique perto delas, porque muitos irmãos ficaram perto de William Cowper e ele venceu, e você também pode vencer. Veja o que é que ele escreveu: vós santos temerosos, renovada coragem tomai, as nuvens que tanto temeis são grandes em misericórdia e serão distribuídas em bênção sobre a vossa cabeça. Não julgueis o Senhor com sentido fraco. Quando você estiver em depressão, não julgue o Senhor. Não pense que Ele te abandonou. Não julgue o Senhor com sentido fraco, mas confiai nele por sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, Ele esconde uma face sorridente. Eu quero te dizer que os céus podem estar nublados, o dia pode estar escuro, o teu horizonte pode estar anuviado, mas o Senhor está sorrindo para você. Ele te fortalece e te alivia nos momentos de dores. Que Deus te abençoe e que o Shalom de Deus reine sobre a sua vida. Em nome de Jesus, um grande abraço a todos vocês e que o Senhor possa nos conceder vitória em meio a essa pandemia, mas não fique deprimido, enclausurado. Ore ao Senhor e receba nesta tarde, neste momento, essa renovação de Deus pela sua palavra, porque a minha oração é que o Espírito Santo venha sobre a sua vida. Oh, aleluia, sobre os teus familiares, sobre aquele que você está orando a Deus, dizendo: Senhor, como eu precisava ouvir esta palavra por causa do meu filho, por causa do meu parente, do meu familiar. E é nesta hora que o Senhor entra com providência e traz cura para você. Providência por meio da palavra e pela obra e dinamismo do Espírito Santo. Receba a cura em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.